Excelência. Caro presidente desta sessão, caros colegas senadores, nós estamos com agendas que não são para pessoas normais. Eu estou convencida disso. E só conseguimos nos virar nos 30, senador Jorge Viana, porque a atividade política ela tem uma natureza diferente no rigor da exigência que tem para as nossas diversas funções. Somos movidos a uma adrenalina, uma paixão, dos compromissos. Saímos, Vossa Excelência e eu, da Comissão de Constituição e Justiça, senador Walter Pinheiro, onde está um acirrado debate lá do relator senador Álvaro Dias, que relata a indicação do ministro Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal na vaga do ministro Joaquim Barbosa. E é natural que seja assim, eu acho que a democracia pressupõe. Tivemos também uma produtiva reunião na Comissão de Assuntos Sociais, e exatamente por conta disso eu venho trazer aqui uma questão de interesse social, mas antes queria mencionar ontem a aprovação por esta Casa do novo indexador para a dívida dos estados e municípios. Era um tema que nós, do Rio Grande do Sul, de modo especial, vínhamos tratando há 2 anos, com uma dificuldade enorme pelo agravamento da crise financeira da União, que, claro, impactou sobre a votação dessa matéria. Foi encontrado pela relatora Marta Suplicy uma fórmula para, eu diria, neutralizar as dificuldades da União. A situação dos estados e municípios continua extremamente delicada e comprometida. E estamos vivendo, como eu tenho repetido aqui, uma crise federativa sem precedentes. É preciso ter uma revisão desse relacionamento para evitar conflitos maiores e mais graves do ponto de vista institucional e também político. E é exatamente nessa ordem do relacionamento das instituições que ontem chegou a esta Casa uma matéria de alta relevância social, que diz respeito à famosa, debatida, polemizada, confrontada regulamentação do trabalho terceirizado. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados e chega ao Senado ainda com o mesmo clima de tensão e pressão que foi vivido pela Câmara dos Deputados. Aqui ela terá que passar, como recomenda o regimento interno e pela natureza da matéria, por no mínimo 4 comissões temáticas: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Direitos Humanos, onde, aliás, o senador Paulo Paim já iniciou os debates na CDH, da qual ele é presidente. Essa é uma matéria importante. Primeiro ponto, precisa-se, sim, regulamentar o trabalho dos trabalhadores terceirizados. Precisa. O Brasil não pode ficar nesse vazio legal, comprometendo a segurança dos direitos daqueles 15 milhões de brasileiros e brasileiras que são hoje terceirizados. Então, precisamos cuidar deste universo, destes trabalhadores que estão no limbo legal. E precisamos, no debate no Senado, não permitir de forma alguma que qualquer direito trabalhista no processo de terceirização seja agredido. Quais são os nossos direitos trabalhistas, que são cláusulas pétreas e são imexíveis? Como disse essa palavra antigamente um ex-ministro do Trabalho. Férias, adicional de férias, 30%. Horas extras, 13º salário e fundo de garantia. Não é possível, em nenhuma das circunstâncias da terceirização, admitir qualquer redução ou restrição desses direitos já consagrados na legislação trabalhista brasileira. O que nós vamos discutir aqui é o alcance da terceirização. As centrais sindicais, que muito perderam do seu protagonismo por uma aliança com o governo, e esta aliança tem um custo,
político na hora que o governo enfrenta uma crise política grave, então elas perderam um pouco o discurso e agora tratam de ter mais protagonismo, agindo de maneira bastante protagônica nesse processo da terceirização. Então, esse cenário está posto. Ontem, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi muito claro, muito incisivo, assumindo uma posição extremamente corajosa da forma como esta Casa tratará a questão da terceirização. E nós, senadores, nos sentimos bem representados com a posição do presidente Renan Calheiros. Penso que não é a hora de estar fazendo disputas entre Câmara e Senado, mas hora, sim, de aqui cumprirmos as nossas responsabilidades de maneira absolutamente independente, de maneira isenta, mas comprometidos em assegurar a todos os trabalhadores, na regulamentação da terceirização, a garantia dos seus direitos. Queria dizer também, senhoras e senhores senadores, que eu venho aqui tratar de uma matéria que, para mim, é muito cara. Cara no sentido do significado e do alcance. Eu só consegui fazer um curso superior graças a uma bolsa de estudos. Eu só consegui fazer o curso médio em escola particular graças à bolsa de estudos. Então, eu estou à vontade porque este assunto me interessa muito, por saber que milhares e milhares de estudantes de nosso país dependem destas bolsas de estudos, seja dos programas oficiais ProUni ou FIES, que é o financiamento estudantil, para terem acesso ao curso superior. A crise econômica que atingiu em cheio importantes programas governamentais de suporte financeiro aos alunos que não podem arcar integralmente com a mensalidade de uma faculdade particular está se alastrando também para algumas universidades do país. Em vários estados, inclusive no meu Rio Grande do Sul, instituições de ensino com forte laço com as comunidades locais e muito presente por décadas em diversos municípios do interior, estão sofrendo com a demora do governo em relação aos repasses dos recursos para esses programas, entre os quais estão o FIES e o ProUni. Do total de alunos matriculados na Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, Ijuí, por exemplo, a Unijuí, 20% a 30% são oriundos do ProUni, dos alunos dessa universidade comunitária. Acessando o FIES, nessa mesma universidade, são 40% a 50% do total dos estudantes. Com menor número de alunos ingressando nos cursos por causa das mudanças das regras do FIES e a demora do governo em repassar os recursos para os programas que financiam a educação, as dificuldades financeiras dessas instituições já estão sendo insuportáveis. É preciso, por isso, aumentar a vigilância para incluir essas universidades comunitárias no processo de modernização do ensino. Muitas que foram selecionadas na primeira fase do MEC precisam avançar nas demais etapas de modo a permitir, por exemplo, a inclusão de novos cursos de medicina no país com a ajuda dessas universidades. A própria Universidade de Ijuí, como eu citei agora há pouco, é uma das selecionadas e está compartilhando aí para ter também um curso de medicina, já que tem lá uma grande unidade. Estou terminando, meu caro presidente Jorge Viana, lembrando que, para aderir ao FIES, o prazo termina amanhã. Alunos e universidades relatam maior restrição de vagas. Na véspera do fim do prazo de inscrição do FIES, o cenário é de muita preocupação, de apreensão, não só para os estudantes, mas especialmente das famílias que ainda não conseguiram ter acesso ao ensino superior. O MEC não divulga um número atualizado das adesões do FIES, até o momento. A estimativa da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior é de que a quantidade de novos contratos fique muito aquém do esperado e seja menor
do que no ano passado. Faço declarações aqui reproduzindo o que foi publicado pelo jornal O Globo do Rio de Janeiro na data de hoje. Tínhamos uma estimativa de que 500 mil alunos iriam aderir ao FIES no primeiro semestre, mas não vai alcançar este número. Falta um dia e o último balanço divulgado pelo MEC, há uma semana, é de 242 mil, ou seja, menos da metade. Além disso, o ingresso no primeiro semestre é maior do que no segundo, segundo afirmou o diretor executivo da BMS, Solon Caldas, em comparação com o ano passado, que tivemos um total de 730 mil contratos novos. A adesão está muito aquém. Teremos um retrocesso no financiamento de contratos pelo governo. Na maioria dos casos, o motivo pelo qual os estudantes não conseguem o cadastro no FIES tem nome: M321, o código que aparece quando muitos universitários tentam sem sucesso o financiamento significa que o limite de financiamento disponibilizado para o FIES, aliás, a instituição de ensino superior, está esgotado. Essa é uma situação, eu diria, trágica para estes jovens que querem ter acesso ao ensino superior. E também contraditório, no momento que o próprio governo anuncia um programa ambicioso, senador Jorge Viana, um programa muito ambicioso. Tenho certeza que lá no seu Acre, em Rio Branco, na capital, são muitos os alunos que ligam para os senadores, ligam para os gabinetes, pedindo acesso às universidades. E nós temos que pensar nessas famílias de classe média que não têm como pagar uma universidade, e foi um programa da melhor relevância, da maior relevância, ProUni e também o FIES. Então, a política da pátria educadora precisa de coerência com a realidade do país, e esse financiamento é fundamental. Esse é o motivo pelo qual ocupo hoje a tribuna para defender aqui um trabalho sério em relação à terceirização, mas também um cuidado adicional nessa questão. Ora, programas como o Pronatec, que também tiveram problemas, e agora ProUni e FIES, precisam de uma atenção especialíssima do novo ministro da Educação, do Ministério da Fazenda, porque isso é recurso necessário, e um país só se desenvolve, só cresce com alunos mais preparados. É isso que nós defendemos, é isso que nós queremos. Para terminar, apenas lembrando que no meu estado, no Rio Grande do Sul, as instituições comunitárias, Passo Fundo, Caxias do Sul, Ijuí, Erechim, Rio Grande, Pelotas, em vários lugares, essas, Uruguai, Bagé, essas instituições, Santa Cruz do Sul, essas instituições têm um papel extraordinário na educação e na formação dos jovens no ensino superior. Então, é o apelo que eu faço ao ministro da Educação e ao ministro Joaquim Levy e ao ministro do Planejamento. Muito obrigado.